Olá, eu sou Ederaldo Paulo da Silva. Estamos aqui em mais uma aula, importante aula para o nosso crescimento profissional, advogados, advogadas, estudantes de direito. E hoje a nossa aula será sobre ações de família. Eu preparei um material aqui para vocês. Nós vamos com bastante calma tratar de temas específicos de algumas ações de família, não sucessões, ok? Sucessões, outra aula. O nosso objetivo aqui é falar de ações de família, de direito de família, de uma maneira bem prática e bastante objetiva. Vamos lá? Colegas, primeira questão que eu quero trazer para todos vocês que estão aqui, que hoje, na ação de divórcio, eu preciso encará-la e preciso lembrar também que trata-se de um direito potestativo que independe da vontade da parte contrária. Então, eu tenho uma emenda constitucional 66, lá de 2010, que trata o divórcio como direito potestativo. Eu, Ederaldo, sou de um tempo que eu ouvia muito se falar de que, olha, fulano não divorcia porque o outro não assina, ou porque a outra não assina. Só que isso, para nós, não existe. Está muito claro que independe da vontade da parte contrária. Para divorciar-se, basta estar o quê? Casado. Para divorciar-se, basta o quê? Apresentar a certidão de casamento. Isso já dá o direito para que seja extinta essa sociedade conjugal. É isso que nós precisamos pensar. E eu falo isso para vocês porque hoje muitas pessoas ficam aguardando todas as sessões de audiência, de conciliação, mediação. Muitos advogados, amigos nossos que nós amamos de paixão, gostamos demais, advogadas também, ficam esperando sair sentença, mas não, colegas. A nossa aula aqui é uma aula prática, então eu preciso ter essa dimensão. A partir do momento que eu estou distribuindo uma ação de divórcio, eu já posso requerer a tutela da evidência para que o divórcio seja decretado pelo juiz e pela juíza. Tudo bem? Eu não tenho que ficar aguardando a vontade do outro, se o outro quer, se o outro não quer, e nós precisamos ter isso em mente, certo? O que eu, Ederaldo, costumo fazer? Eu faço o requerimento já na inicial. O juiz geralmente não decreta liminarmente. Ele pede para que espere a audiência de conciliação e mediação. Ok. Cheguei na audiência. Se sai um acordo, perfeito. Mas e quando não tem acordo? Não tem acordo na partilha, nos alimentos, na convivência, na guarda, quando não tem esse tipo de acordo? Tudo bem, vai ser apresentada uma contestação e o processo segue, mas eu sempre questiono o advogado ou a advogada da parte contrária. Doutora, e o divórcio? Ah, o divórcio, já vamos sair daqui divorciado. É isso. Pode ser proferida pelo magistrado uma decisão parcial de mérito. E essa decisão parcial de mérito é justamente o quê? O decreto do divórcio liminarmente. Ok? Eu preciso lembrar que quando o magistrado, a magistrada concede esse divórcio liminarmente, nós estamos tratando de uma decisão parcial de mérito. Eu vou repetir, se teve acordo, acabou o processo e o divórcio ele é decretado. Agora, e quando não tem acordo? Então, eu já cheguei a fazer requerimento ali na própria inicial, fiz para o advogado da parte contrária, quando nós não entramos em acordo, na partilha, nos alimentos, na convivência. Mas e o divórcio? O divórcio é direito potestativo. Tem muita gente casada que já poderia estar o quê? Divorciado. E os nossos clientes sabem disso? Aí que está. E nós aqui que somos os técnicos, não é? E nós aqui que somos os estudantes. Então, por favor, a partir do momento que você distribui uma ação de divórcio, lembrar dessa questão, dessa possibilidade do decreto dele ser realizado. Tudo bem, colegas? Ah, nós temos problemas. Temos problemas sim. Porque muitas vezes tem juiz que não decreta liminarmente porque ele quer ouvir a parte contrária. E um problema, dentre outros que nós temos, por exemplo, é que se o juiz decreta o divórcio liminarmente,
e se o cônjuge é dependente de qualquer plano de saúde, por exemplo, lá na empresa, se aquele que ajuizou a ação tem o documento do divórcio e leva lá na empresa, a empresa, talvez o RH já vá retirar essa pessoa do plano de saúde, porque acabou o casamento. Esse é um dos problemas. Mas, de outro lado, e eu troquei de mão, nós temos o interesse daquele que quer divorciar-se logo e não esperar a sentença do processo que vai sair lá em 2027, 2028, que é agora, porque ele pretende o divórcio para iniciar um novo negócio já divorciado. Ele quer o divórcio agora porque ele pretende de repente adquirir algum bem já em nome dele apenas como divorciado. Muitas vezes ele ou ela pretende essa liberdade, essa paz, essa questão mental que afeta tanto, não é, a nossa sociedade, ou ainda pretende divorciar-se porque quer casar de novo, já tem outra pessoa para casar-se. Então nós precisamos entender que essa pressa para o divórcio não é pressa, é direito potestativo, não é? Talvez eu tenha as minhas razões, ou talvez, olha, eu quero me divorciar porque, né, acabou o casamento, não teve acordo nas outras questões do divórcio, mas para essa questão aqui é possível. Então é isso que nós temos que lembrar. Agora, se porventura o juiz, a juíza aí da sua cidade decreta o divórcio liminarmente, sem a oitiva do teu cliente, e o teu cliente chega no teu escritório e fala: olha, aqui me causou um prejuízo. E o exemplo do plano de saúde que pede para o RH da empresa já retirar, imagine se esse cônjuge estivesse em tratamento de saúde. Imagine, olha só, vamos viajar juntos aqui, que um dos requerimentos numa eventual reconvenção seria justamente para que continuasse pagando um plano de saúde. Aí que está. Então vamos lá. Por se tratar de uma decisão parcial de mérito, se for decretado liminarmente, aí eu vou ter que fazer um recurso. Qual é o recurso? Está aqui no slide. Agravo de instrumento. Em nome de Jesus, agravo de instrumento, gente. Tá? Ah, mas o juiz deu sentença. Proferiu uma decisão parcial de mérito, mas o processo ainda vai continuar. Não é recurso de apelação. Decisão parcial de mérito, agravo de instrumento, 15 dias. Na minha sugestão aqui, por conta desse efeito que causou em suprimir um plano de saúde, podemos pensar num efeito suspensivo, tá? Ou num efeito ativo, talvez, para que retome o plano de saúde. Não que ela quer voltar a ser casado, não que ele quer voltar a ser casado, mas essa questão do plano que foi suprimido por força da decisão parcial de mérito, eu posso atacar através do agravo de instrumento. E a tutela requerida aqui, no caso de divórcio liminar, é a tutela da evidência, que eu vou explicar aqui no decorrer da nossa aula. Fica comigo, tudo bem? Eu não preciso aguardar a sentença para divorciar o meu cliente. É direito potestativo que independe da vontade da parte contrária. E nós vamos tratar muito dessa questão ainda hoje, né, nessa nossa aula aqui, justamente por conta que eu vou ter que desafiar vocês aqui a pensar comigo em tutela de urgência e em tutela da evidência nas ações de família. E eu quero você participando aqui comigo. Qual documento que você utiliza para reconhecer uma união estável? Já mudei de assunto, hein? Vamos lá, me acompanha. Qual documento ou quais documentos que você utiliza para requerer um reconhecimento de união estável? E daí? O que às vezes eu fico um pouco, não é, preocupado nos auditórios, nos congressos, nas palestras, que o pessoal grita: foto! Gente, foto, olha, precisamos pensar em outras coisas além de foto, tá bom? E aí, o que você está pensando aí na tua casa, no teu escritório, como um documento hábil para comprovar uma união estável? Eu vou falar alguma coisa aqui que eu vou lembrar. Colocou o companheiro como dependente no plano de saúde. Colocou o companheiro como dependente no plano funerário. Olha,
mesmo endereço, não é? Comprovadamente com aquele correspondências, né, que indicam que mora na mesma casa. Que mais? Contrato de locação, eles juntos, não é? Aparecendo ali. Que mais você está pensando aí? Ter uma conta em conjunto no banco? Testemunha? Ajuda. Então vocês percebam que são vários os documentos que acabam sugerindo que existe ali muito mais do que um namoro. Um casamento é o que existe. Mas hoje, colegas, quando nós pensamos em reconhecimento de união estável, vendo esse conceito de união estável, não é? Nós trazemos claramente alguns requisitos aqui. E eu, quando eu vou elaborar uma petição inicial de união estável, ou quando eu estou pelo réu, que eu vou contestar uma ação que se discute ali um reconhecimento de união estável, eu tento fazer um checklist. O meu checklist é o seguinte, ó: teve convivência pública? Sim ou não? Foi contínua? Sim ou não? Foi duradoura? Estabelecida com o objetivo de constituir uma família? Quando as pessoas olhavam para aquelas outras duas pessoas ali juntas, enxergavam uma família ou era um namoro? Aí que está, não é? E nós temos alguns problemas que nós advogados enfrentamos quando chega cliente aqui no meu e no seu escritório também, falando: não, doutor, a gente só morava junto. Não, doutor, a gente era namorado, a gente não, sabe, eu dormia na casa dela de vez em quando, ela dormia na minha casa, mas casamento nunca teve. Então eu preciso começar a analisar caso a caso. Então, qual é o lado da mesa que você está? Você pretende o reconhecimento da união estável ou você é advogado daquele que quer impugnar o reconhecimento da união estável? Quais as armas que você vai trabalhar aí? E outra, né? Como não fizeram ou não tiveram o cuidado de fazer um pacto, um documento público para estabelecer essa convivência, o regime de bens, qual é? Qual é? É esse mesmo, comunhão parcial de bens. Desculpa. E muita gente já ficou muito brava aqui na minha sala de reunião, quando eu comecei a falar: ah, esse bem aí divide por dois, ah, esse aí divide por dois, como se a culpa fosse minha. As pessoas amam demais, já vão morando juntas e esquecem de definir. Nós estamos em 2025, colegas. 2025 é o ano que nós estamos aqui estudando, ou seja, todo mundo sabe que essa questão patrimonial é importante. Então, por que não fizeram um documento antes, né, para que não tivesse vigência nessa união estável a comunhão parcial de bens? Eu sei perfeitamente, você também, se for comprovado que o bem foi adquirido com valores que vieram de uma herança, se for comprovado que o bem foi adquirido eventualmente com algo que já se tinha, eu posso até pensar em não comunicar esse bem numa eventual partilha, no reconhecimento e dissolução dessa união estável. Mas nós precisamos passar essa informação adiante. A nossa Constituição Federal trata dessa questão da base da família, que é reconhecido, o casamento é reconhecido como união estável, devendo ser convertido em casamento, e é o que muitas vezes nós temos que fazer. Então, qual a forma que você comprova? Testemunha? Você prepara bem a sua testemunha quando vai lá para a audiência? Hã? Você prepara o teu cliente se o juiz fala que vai querer o depoimento pessoal dele na audiência? O nosso encontro aqui, a nossa aula é muito prática e eu preciso pensar na audiência. Imagine um dia de audiência de reconhecimento de união estável que o juiz já disse que vai querer ouvir o seu cliente. Você precisa preparar o teu cliente. Antecipar a ele as perguntas que o juiz vai fazer. O juiz vai perguntar para você se vocês moravam juntos, se você chamava ele de meu marido, ou meu esposo, minha esposa, o que você vai responder? Hã? O juiz vai perguntar para você como que ele se referia a você, né, perante as pessoas. O juiz vai perguntar: e aí, o que você vai responder? Então, muito cuidado. Olha aqui o checklist que eu faço, que é justamente as características da união estável. Se havia uma convivência, ok? Com esse objetivo de manter a vida em comum. Se havia uma convivência pública. Ah, nós só nos encontrávamos escondido. Poxa, cadê a união estável aí, né? Só fica escondido com a esposa, com a mulher, com o marido? Esquisito, não é? Então, convivência pública, ok?
meio familiar, profissional, nos meios sociais. Estávamos ali, ó, vivendo como marido e mulher. Convivência contínua, duradoura. É aquele checklist que eu falei. Você vai ajuizar uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, precisa fazer esse checklist. Havia propósito de constituir uma família? E aí, o que você me diz? Hã? Essa questão de não morava junto, as pessoas trabalham a semana toda e se encontram só nos finais de semana, ou seja, mas ainda há uma união estável, né? Muitos casais que nós conhecemos funcionam dessa forma, mas ali ainda há uma família, né? Cada um trabalha num lugar, final de semana estão juntos, mas são casados, é uma família. Então analise muito bem e avalie muito bem o caso concreto. Nós, advogados, que vamos para uma audiência de conciliação e mediação nas ações de família, na ação de divórcio, na ação que vai partilhar bens, eu preciso estar muito bem preparado. Eu preciso ser organizado na audiência que vai conciliar, que vai mediar, levar uma proposta de acordo, levar os papéis lá, a petição inicial, os bens, conversar com o teu cliente, tentar facilitar ali um acordo, uma composição amigável. E lembrando, se não tiver acordo e for ação de divórcio, você já propõe à parte contrária que seja decretado o divórcio liminar de ambos. Tudo bem? Na audiência de instrução e julgamento, gente, eu vou ouvir testemunha. Vai fugir da minha mão. Então, eu preciso conhecer as minhas testemunhas, saber exatamente o que elas sabem em relação a esse casamento, a esse reconhecimento de união estável, a essa modificação de guarda que eu estou tentando, se for o caso. Se vai ter o depoimento pessoal do meu cliente, eu preciso preparar o meu cliente, eu preciso antecipar perguntas que farão para ele lá, porque eu vou ficar quieto. Quem vai fazer pergunta para o meu cliente no depoimento pessoal dele é o juiz e o advogado da parte contrária. E lembrando, viu, colegas, temos que ter muito cuidado. Audiência de instrução e julgamento, eu faço pergunta para o advogado, eu faço pergunta para a parte contrária, tá? Audiência de instrução e julgamento, depoimento pessoal, eu requeiro o depoimento pessoal da parte contrária. Jamais eu vou falar que eu quero ouvir o meu cliente. Não. Por favor, olha a vergonha alheia. Tá bom? Ah, eu quero requerer o depoimento pessoal. Tá, você vai requerer o depoimento pessoal da parte contrária. E a parte contrária vai requerer do teu cliente. Agora tem um detalhe. Não é porque pediram o depoimento pessoal do teu cliente que você vai querer ouvir o outro. Avalie até que ponto é bom o outro sentar na frente do juiz e contar uma historinha lá. Numa modificação de guarda pesada, você vai querer que a mãe sente na frente do juiz para contar o que está acontecendo? Hã? Ou que o pai sente? Ou que o vô e a avó sente? Então pensa bem. Não, porque requerer o depoimento pessoal do meu cliente, eu vou requerer dele também. Não é assim que acontece, ok? E uma outra audiência também muito comum no direito de família, que precisamos estar preparados, é quando o juiz, eventualmente numa separação de corpos, ele pretende que seja justificado melhor ali essa questão da liminar. Nós chamamos de audiência de justificação prévia. Na audiência de justificação prévia, quem faz prova é o autor. O juiz, antes de conceder uma tutela de urgência, ele convoca as partes para uma audiência e o autor é que tem que levar a testemunha. O exemplo que eu dou nas minhas aulas é sempre da separação de corpos, ok? Do afastamento do lar, por conta de agressão, briga, tirar o marido da casa. O juiz está em dúvida aqui se concede ou não a liminar, a tutela de urgência. O que o magistrado pode fazer? Designar uma audiência de justificação prévia. Ele já marca para o dia seguinte. Autor, requerente, precisa levar testemunha. E o réu? O réu não. Tem réu que nessa audiência nem é convocado. Tá bom? Mas se porventura for convocado, comparece com o advogado pode fazer perguntas, mas não pode levar testemunhas, porque trata-se de uma audiência de justificação prévia, onde o juiz está pensando se vai ou não conceder a liminar. Não está julgando o processo aqui. É apenas e tão somente se haverá ou não a concessão de uma ordem liminar. Nós estamos encerrando essa primeira parte. Daqui a pouquinho nós vamos voltar. Fica aí comigo, hein?
Até daqui a pouquinho.